Oi, pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai assistir essa aula, mas pensando em entregar para vocês uma experiência mais contínua, por conta que hoje muitas pessoas não conseguiram, e essa aula 4 ela é muito importante. Todos os encontros são muito importantes, mas esse encontro 4 ele é um encontro assim onde a gente vai consolidar tudo o que a gente está fazendo aqui, tá? Então é bem importante que nós estejamos nessa linha. E aí a Alessandra deu uma ideia muito legal. A Alessandra falou assim: olha, Sérgio, por que você não grava a aula, tá? E aí a gente assiste a aula e depois a gente senta aqui, discute e vai para a mentoria durante a aula. Eu gostei muito da ideia. Eu acho que pode ser uma oportunidade bem legal. E eu topei, vamos fazer esse teste. Se não der certo, a gente senta e tem a aula normal, tá bom? Ou seja, você vai poder assistir essa aula e depois ter uma aula normal. Então a gente decide como é que é uma mentoria, eu quero estar ajudando vocês. Reforçando. Nós temos tenho refletido muito sobre isso, nessa experiência que a gente está tendo aqui. Eu estou pensando em algo para a gente estar perto, mais caminhar junto, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, mas a ideia aqui não é só te entregar ferramentas, mas entregar uma experiência onde você possa aplicar os conceitos aqui aprendidos no seu dia a dia de trabalho. Essa é a meu grande objetivo, tá bom? E eu compartilho muito aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia. O exercício de hoje é uma aula prática, onde a gente vai consolidar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre os princípios, sobre o método de gerar um bom prompt, uma boa pergunta, um bom comando para o chat GPT, como resolver problemas. A gente vai juntar tudo isso numa abordagem de um problema que ele começa simples e ele vai desdobrar em várias facetas aí. E eu queria contar com vocês com a sua atenção, tá bom? Então vamos lá. Já está compartilhado aqui, tá? A dinâmica do dado à demissão. Vocês vão entender por que essa dinâmica se chama isso. A gente vai começar com um dado que ele vai chegar a uma apuração de responsabilidade por conta daquele dado. E independente se você é ou não é da área de contabilidade e finanças, é muito importante que os conceitos que estão aqui por trás podem ser aplicados em qualquer situação, tá bom? Então, o objetivo final aqui, nós, é demonstrar uma análise contábil inicial conduzida com o apoio da IA, pode gerar insights, investigações, documentações, decisões administrativas, culminando, neste caso, numa recomendação de demissão por uma intervenção divina, ou seja, divina não, indevida, tá? O que é bastante importante que a gente entenda. Talvez começar com a IA, começar utilizando o ChatGPT, o Gemini ou outra ferramenta, talvez ele seja mais trabalhoso no começo, por conta que você não tem ainda o tato, você está aprendendo, você sabe mexer mais rápido com Excel, com Word, mas eu garanto para vocês que no final da história você vai ter muito mais ganho se você investir esse primeiro momento usando a IA em qualquer situação do seu trabalho, tá bom? Fazendo só o disclaimer, cuidado com as limitações do seu trabalho. É sempre importante você saber que você precisa seguir as orientações da área de TI da sua empresa. Eles sabem, eles têm a questão de segurança, a questão de acesso, dados, então não vai fazer nada, falando, não, o Sérgio falou para fazer assim, não. Eu estou aqui te dando ferramentas e você tem que sempre, nós temos que respeitar as autoridades às quais nós somos submetidos, tá bom? Então não se esqueçam, não vão me colocar em situação. Depois eu vou no Congresso da Abrap lá e apanho. Não, por favor, não me façam passar por isso, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos passar é, aqui para baixo, aqui, ó. Deixa eu só ver como é que esse cara aqui passa para baixo, que ele tá. É, e aí, beleza, aqui, ó. Então, o objetivo final é demonstrar como uma análise contábil inicial, conduzida com o apoio da IA, ela pode gerar insights,
uma investigação, as documentações, as decisões, as reflexões, tudo a partir de um dado, tá? Então, qual que é a primeira questão? Então, vocês serão analistas em uma área de controladoria e acabaram de receber um balancete mensal. Quem não é do sistema de previdência está assistindo isso aqui. PGA é o Plano de Gestão Administrativa, resumidamente, é todos os controles administrativos que são registrados na contabilidade, eles são registrados à parte e a gente chama de PGA. Mas basicamente, o controle das nossas despesas e receitas administrativas, que são feitas de uma forma segregada. Um dos gestores apontou que os saldos finais não parecem estar corretos em algumas linhas, e você foi acionado para dar uma olhada inicial. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é distribuir a planilha dos dados. Então, existe uma planilha que foi distribuída para a gente que, com esses dados aqui. Ou seja, o gestor falou assim: olha, cara, tem um ponto aqui que não está batendo saldo, e ele passou para a gente essa planilha aqui, tá? Então, ela tem uma coluna, o número da conta, com a descrição daquela conta. Que a gente está falando de contabilidade, mas calma, você que não é da contabilidade, fica aí que você vai entender lá na frente. Mas aqui é um dado. Toda análise, ela tem um objetivo. E para que a gente alcance aquele objetivo, eu preciso de insumos. Para, no caso, o insumo, nesse caso, é essa planilha que tem um balancete contábil, tá? Então, você tem o saldo anterior, os débitos, os créditos, o movimento, o saldo atual, e ele detectou o quê? O comando da questão ele fala, olha, tem saldo que não está batendo. E aí eu tenho aqui. Esse aqui provavelmente foi extraído de um banco de dados. Eu tenho o usuário que está fazendo aquele lançamento, os sistemas têm esse controle de log, qual a ação que foi feita e a data e hora. Tudo bem? Então, esse é o dado bruto, tá bom? Voltando lá para para a questão aqui que a gente estava conversando. Tem o nosso gestor, ele apontou um problema. Que é um problema, como nós já aprendemos aqui? O problema é uma situação onde eu percebo que deveria estar de uma forma e está de outra. Ou seja, o balancete era para estar com os saldos todos íntegros e algum saldo não estava do jeito que eu esperava, de acordo com a minha métrica, com a minha abordagem, com a minha análise. Tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho uma regra que ela não foi seguida, ou eu tenho uma situação que está em desacordo com aquilo que eu esperava, eu dou aqui o nome daquilo de problema. Tá bom? Em si, não é um problema, porque pode ser que eu detectei um saldo e a minha análise, o meu contexto, ele não percebeu alguma nuance e eu vou detectar aquilo, analisar o dado pontualmente e falar, não existe problema. Tá bom? Mas como nós já conversamos aqui, e eu sempre reforço, a gente não está falando aqui só sobre é, ferramenta, a gente está pensando aqui sobre mentalidade, sobre forma de abordar, sobre forma de resolver problemas, porque como eu sempre digo, nós estamos aqui para resolver problemas. Tudo bem? Então, partindo disso, uma situação que era para estar de uma forma, não está de outra, nós denotamos isso de um problema. Aonde? A gente não sabe. Como? Quanto? Quem? Qual o impacto disso? A gente ainda não sabe, a gente só tem uma informação inicial, tá? Então, vamos fazer aqui uma primeira abordagem. Espera aí, eu sou dessa equipe. Eu recebi essa planilha e essa planilha, desde já do começo, alguém está me denotando dizendo que tem uma área, alguma coisa errada nessa planilha, tá? Eu não sei. O que que eu poderia fazer? Analisar lançamento por lançamento, fazer PROC V aqui no, no, no Excel, fazer um filtro, como geralmente a gente aborda, tá bom? Então, se a gente fosse fazer de uma forma aqui, eu vou até fazer para vocês entenderem. Ah, beleza, eu entendi que tem alguma coisa errada aqui. Como que eu faria, como que eu fazia antes da IA? Eu jogava aqui, ó, dentro do Excel, eu colocaria, se eu tivesse, tem uma barra aqui na minha frente aqui,
que ela tá me dando problema. Ah, tá. Deixa eu ver se eu coloco ela de lado aqui. Aí é só tirar uma barra aqui, gente, da minha. Olha só. Eu venho aqui, ó, e faço o quê? Eu venho aqui, passo para ela, eu passo para ela aqui, ó, uma situação aonde eu simplesmente venho aqui, ó, e vou fazer um filtro. Então eu vou inserir dados aqui no Excel. Deixa eu tirar um negócio aqui que tá me dando trabalho. Pera aí, gente. Deixa eu só tirar uma tela aqui. Olha só. Deixa eu mudar isso pra cá. Ah, tá, beleza. Aí deixa eu só botar esse cara aqui. Dar um delete nesse cara aqui. Excluir. Beleza. Ó, deixa eu excluir. Vou tentar fazer bonito aqui. Deu errado aqui, ó. O que que eu faço aqui, ó? Eu pego essa coluna aqui. Eu pego essa coluna aqui. E aí eu vou fazer o que com ela? Eu vou selecionar ela e vou inserir filtro. Exibir dados. Aqui, acho que está em dados. Eu vou lá e inserir aqui, ó, filtros. Limitação de dados. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Aí, filtrar. Esse Excel aqui é um Excel antigo. Filtros. Inserir. Gente, comandados. Dados. Ah, tá. Poxa, tá em dados. Inserir filtro. Tá? Beleza, apanhando aqui do Excel. Então, pode voltar lá para acelerar essa parte aí. Olha só. Como é que eu faria aqui, ó? Eu tenho um dado que está com problema. Eu não sei qual é esse dado. A primeira coisa que eu poderia era analisar aqui, já que eu tenho registro, pô, todos os registros são automáticos, ou seja, aqui eu já percebo aqui de cara que eu tenho registros feitos por alguma automação, seja pelo sistema, seja por alguma automação interna. Então, assim, primeira coisa, e aqui, ó, aqui eu já percebo que a automação, ela cuida, ela cuida aqui de todo mundo aqui, ó. Essa é a automação fez o quê? Uma ação, um registro automático. Tudo bem? Então, nesse sentido, se eu tenho aqui, será que tem algum dado diferente aqui? Eu analisaria aqui, opa, olha só que interessante. Eu tenho um dado que é desse cara aqui, ó, a linha 74. Eu tenho um, um usuário que fez um registro manual, tá vendo? Então eu poderia, já vindo aqui, você vê que foi mais rápido, não foi? Eu já analisei aqui e eu poderia destrinchar isso de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque eu sempre mexi com Excel. Você fala assim, sério? Então a IA é mais demorado. Vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá bom? Então, tirar esse filtro daqui. Colocar todos, eu já vi que tem uma questão, não estou falando que está certo ou que está errado, é só uma inconsistência. E aí eu venho e vou trabalhar, vou colocar essa planilha aqui em outro lugar para a gente trabalhar melhor e vou abrir aqui o nosso querido chat GPT, tá bom? Então eu vou colocar o nosso chat GPT para cá, chat GPT para cá, estou vendo o Gemini aqui, mas é o chat GPT. Tá? Então,
Aí ele pergunta aqui, ó, por onde nós começamos, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma planilha, então eu vou pegar a planilha e vou subir ela aqui, ó, carregar do computador, inclusive no gratuito você consegue fazer isso, tá bom? Então eu pego aqui a planilha, que eu já sei onde que ela tá, salva, venho aqui, ó, e a mentoria, aulas, aula 4. E aí, ó, ela tá aqui, ó, versão 2, que é a planilha que eu preparei para vocês. Abrir e subir ela aqui, aquela mesma planilha. Tudo bem? E aí, a partir disso, eu começo. Olha só. Lembra que lá eu fiz um filtro? Aqui, a minha abordagem vai ser diferente. Vai ser uma abordagem feita com IA. Como que nós aprendemos aqui nos últimos meses? Primeiro, fazer perguntas. Então, nós vamos fazer uma pergunta para ela. Como é que vai ser essa pergunta, tá? Até deixei ela já meio pronta aqui, para que a gente possa fazer ganhar tempo, tá? Então, a pergunta, ela é a seguinte. Deixa eu achar ela aqui. A pergunta, ela é a seguinte. Vamos lá. Esse é o prompt, tá? Que a gente vai usar. Ó, vai ser esse cara aqui, ó. Um prompt bem simples, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu só vou acrescentar uma coisa. Atue como um analista de dados. Realize uma análise exploratória de dados, utilizando as principais técnicas conhecidas. Apresente um relatório completo das inconsistências, dos itens que requerem atenção e dos dados incoerentes ou fora do padrão. Olha só, lá eu usei um filtro para detectar uma divergência, uma anomalia, não sei. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou usando um comando para o chat GPT. E estou pedindo para ele o quê? Ó, atue como um analista de dados, mandei ele fazer uma ação, mandei qual que é o meu objetivo, qual técnica que ele tem que abordar e como ele tem que me entregar. Eu coloquei tudo nesse prompt aqui, nesse comando. E olha que interessante. Ah, Sérgio, como assim análise exploratória de dados? Eu sei que para a gente fazer uma análise de dados, existem técnicas para me explorar um banco de dados. Como que eu aprendo isso? Como que eu sei isso? É a vida, repertório. Lembra que eu falei que a IA ela vai funcionar muito melhor quando você tem repertório? Então é exatamente isso que eu estou falando. É uma questão de repertório. É uma questão de você entender o que está acontecendo. É uma questão de você ter ferramentas para usar a IA. Porque a IA ela simplesmente não sabe o que você quer, tá bom? E aí eu sei que existe o quê? A análise exploratória de dados. Fiz um curso uma vez de Business Intelligence e para você trabalhar com BI, você tem que fazer uma análise exploratória dos dados antes. E eu aprendi essas técnicas lá. Você vai ver como que são interessantes. E simplesmente eu vou lá e faço o quê? Cara, bora lá, bora para cima, bora dar o prompt. Usei o Pacif para fazer isso e ele já começou a analisar a minha planilha. Ele está fazendo uma análise da minha planilha. Isso aqui, gente, é como eu faria no, no meu dia a dia, tá bom? E aqui, tá vendo que ele está analisando? O que que você quer que você quer que aconteça? Ó, segue análise exploratória de dados. Ele falou, ó, balancete. Foram analisados 499 registros. Aqui ele já fez uma análise das colunas. A coluna conta, descrição, saldo anterior, débitos, créditos, movimentos, saldo atual, tá? Planilha de despesas. Olha só o que ele fez aqui, ó. NM conta, NM descrição, o nome das colunas
NN débito, crédito, NR movimento, NR saldo. E análise da qualidade dos dados. É uma planilha, a coluna tem valores nulos, ele faz uma análise completa disso aqui. Olha só, análise descritivas, débitos máximos, créditos máximos, saldos negativos, positivos presentes, indica movimentação diversa por natureza da conta, desvio padrão, as despesas, créditos. Olha só, olha só, ele já faz uma análise dessa conta aqui que representa uma parcela expressiva. Olha aqui, ó. Ele já me gerou uma inconsistência e pontos de atenção. Valores negativos em créditos, altos devido padrão, contas zero em todas as colunas, passivo de inconsistência de pequenos saldos pequenos, R$ 6, revisar a origem e validade. Olha, já levantou um valor aqui que ele não entende. Ausência do campo data de lançamento, tá? Sugestões finais. Deixa eu ver qual planilha que ele abriu aqui, ó. Ah, tá. Acho que ele pegou a planilha errada. Deixa eu carregar outra planilha aqui, que é a planilha. Essa aqui, ó. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Olha só. Eu quero que ele analise só essa aba despesas. Tudo bem? Tá vendo que ele analisou tanto a coluna balancete quanto as despesas? Entendeu? Tá vendo? Ele analisou isso aqui e isso aqui. Então eu vou abrir de novo e eu vou fazer o seguinte: vou colar o prompt e vou falar assim: analise apenas a aba des- despesa, estruture detalhadamente todas as suas ações e procure em ações. Beleza. Ações. Tudo bem? Do jeito que eu faria no meu dia a dia. Dei o primeiro comando, ele analisou tudo, não quero, analisei, poxa, o que ele está trazendo? Já percebi que ele trouxe coisa que eu não queria. Eu vou lá e restringir a análise para somente aquela aba despesas. Olha que interessante. Ele já pegou e transcreveu apenas a aba despesa. Era exatamente isso que eu queria, tá? Como eu falo para vocês, gente, é, a análise inicial de dados não é uma coisa glamurosa, ela dá trabalho. Você está falando, vou começar a usar GPT para não ter trabalho. Não, você vai continuar tendo trabalho. Mas o trabalho ele é um pouco, ele é diferente, ele é mais sofisticado. Nesse sentido, a sofisticação está em analisar o dado bruto, que não é uma coisa tão bonita e legal de fazer com telinha bonitinha. É no ralo mesmo, é analisar o dado. Por isso que a análise exploratória de dados, ela é importante para você pegar um dado bruto que você não sabe nem por onde começar e falar assim, cara, analisa tudo aqui e me traz um insight disso, uma, uma informação em cima desses dados, tá? E aí, baixando aqui, ó, segue o relatório da análise exploratória de dados, só da aba despesa. Ó, 156 registros, 10 colunas analisadas, nenhum valor nulo foi identificado nas colunas, nenhuma duplicidade foi encontrada. Ele já fez isso de cara. Tipo de dado, ó, NM conta, NM descrição, e ele já diz o quê, ó? O que cada conta é e qual tipo de metadado que a gente chama, que tipo de dado que está lá dentro. É um número? É um texto? Tá? É uma data? Olha, ele já fez, ele já analisou essas colunas. Aí que legal, ó. Estatísticas descritivas. Débito máximo 750 mil, crédito mínimo 87 mil, saldo atual, movimentos negativos. Então ele já faz uma análise ali de todos os lançamentos. Tá vendo como é que é importante? Quando você já começa a ter algumas informações aqui que você, como analista, detentor do conhecimento do teu processo, você já começa a falar, opa, já está vindo alguma informação em cima daquela planilha que antes era só uma planilha no Excel. Inconsistências detectadas. Créditos mais débito mais crédito é diferente de movimento. Ou seja, lembra do original?
aonde o, alguém mandou para a gente uma planilha falando, opa, tem alguma inconsistência na planilha, ele já pegou. Isso pode indicar erro de cálculo, inconsistência, e lançamento contábil. Olha só, ele começando a fazer análise. Saldo incorreto. Fórmula, saldo anterior mais movimento de frente saldo atual. Opa! Foram detectadas linhas em que o saldo não é coerente com o saldo anterior, somando o movimento. Essa inconsistência pode prejudicar a verificação da integridade contábil. Como nós já sabemos, tem problema. Valores negativos incoerentes. Pontos que requerem atenção. Movimento incorreto, saldo total incorreto, débitos e valor. Sugestões de ações. Reprocessar os movimentos, auditoria dos sinais, filtrar outliers, automatizar a validação. Olha só, ele me deu uma ideia aqui que eu gostei, que é essa aqui, ó. Filtrar outliers. Eu gostaria que, que você analisasse, anali- analise o arquivo buscando em todas as colunas outliers, tanto nos dados numéricos quanto nas colunas de controle. NM. Ah, interessante. Eu conhecer a planilha que eu estou trabalhando o dado, porque eu posso dar uma informação muito melhor para a ferramenta ela atuar. Por quê? Ela pode procurar? Pode, mas se eu posso facilitar para ela olhar exatamente para onde eu quero que ela olhe, ela vai facilitar muito. Eu quero que ele olhe essas três colunas aqui, ó, procurando outliers, tá? NM usuário, NM ação, NM data. Peraí, eu tenho um monte de ideia. Peraí, tem alguma anomalia? Foi um lançamento diferente? Nós que temos a perspicácia que estamos trabalhando em um processo, a gente sabe, nós sabemos que o que acontece, os lançamentos, quem faz, quando faz, por que faz. Então eu tenho um padrão de processo que ele precisa ser seguido. Será que tem algum padrão que não foi seguido ou algum padrão diferente? Eu vou fazer isso buscando outliers nessas três colunas que fazem uma análise de padrão. Ou seja, os usuários que podem acessar essa planilha foram eles que acessaram? O horário, e aí, ó, ele vai identificar outliers aqui, ó. Olha que interessante. Aqui ele faz uma análise de dados, segue a análise, ó, em todas as colunas, certo? Resultado: diversos outliers identificados. Olha só, análise da coluna de controle. Na coluna NM usuário, o sistema Olha só que interessante, que dado interessante nessa tabela. Ele falou o seguinte: eu tenho 156 ocorrências. E uma ocorrência foi o tal do Lucas Silva que fez o registro. Ponto de atenção, olha o que ele fez. A presença isolada de Lucas Silva pode indicar um teste manual, lançamento manual isolado, foge do padrão automatizado, possível interferência não documentada. NM ação, ele detectou outra coluna com uma anomalia. 155 ocorrências com registro automatizado e um registro manual. Ponto de atenção que a IA fez. O ponto de atenção, assim como acima, esta única ocorrência na ação. Reg NM sugere um desvio padrão operacional. NM, datas de lançamento. Todas as datas estão concentradas no mês de abril. Olha só que legal que ele já fez essa análise, ou seja, eu não tive lançamento fora disso. A distribuição é uniforme ao longo do mês, 100 dias completamente vazios, ou seja, ele fez uma análise pelas datas e analisou se tem algum dia que não teve lançamento. Dia com maior concentração, dia 7, dia 20 e dia 23, com 9 lançamentos por dia. Isso é muito legal para quando você tem um padrão
procurar padrões dos seus dados, tá? Ele já estabeleceu um padrão aqui que eu posso usar até como indicador, tá? Isso aqui eu posso criar indicadores em cima dos padrões dos dados que são registrados dentro do meu banco, tá? Nenhum comportamento anômalo evidente às datas. Resumo, aí assim, ó, aqui ele faz um resumo. Detecção de outliers, objetivo, validação de padrões. E aí ele fala o seguinte: se desejar, eu posso criar um gráfico dos outliers por tipo de conta, exportar os dados analisados com marcações, sugerir regras automatizadas. Ou seja, o que você quer fazer? Ele já analisa tudo, contextualiza, e quanto mais contexto, melhor ele trabalha. Lembra? Como um princípio da IA é contexto. Eu preciso contextualizar ela. Ela não sabe o que eu quero. Mas você imagina, a partir disso, o que eu faço? Eu vou falar o seguinte: poxa, olha só, eu quero que você aprofunde os outliers que foram ponto de atenção. São. É, temos regras internas que proíbem lançamentos. Ó, regras internas. Uma delas é que nosso expediente de trabalho vai das 9 até às 18 horas. Com base nisso, lembra eu detectei que uma pessoa fez um lançamento manual dentro de vários lançamentos automáticos e não foi o sistema que fez, foi uma pessoa? Eu quero saber que horas que essa pessoa fez isso, porque minha regra é trabalhar de 9 às 18 horas. Então, com base nisso, analise os dois pontos de atenção que você detectou. Gente, você está escrevendo errado. Eu estou escrevendo do jeito que eu faria lá, porque eu não quero perder o fluxo da minha ideia. E ele entende, ele tem um nível de tolerância, de acordo com as palavras que você usa. O que ele está fazendo aqui, ó? Registro atípico encontrado. Olha só que interessante que ele está fazendo aqui, ó. Ó, campo, usuário, Lucas Silva, ação, registro manual, data e hora. Dia 11/4/23, às 22h35. Horário, 22h35, situação fora do horário do expediente. Análise técnica de conformidade. O usuário não segue o padrão automático, não está vinculado à ação em lote, o que poderia indicar atuação manual. O registro manual, diferente do padrão que é registro automático, que representa registro automatizado. Horário, 22h35, fora do horário regulamentar do expediente. Conclusão: este lançamento é um evento isolado, porém relevante. Quebra o padrão operacional. Usuário e ação diferente. Executado fora do expediente, o que contraria a diretriz de governança e controle. Recomendações: validar com a área responsável, verificar se há autorização para esses lançamentos fora do expediente. Caso não haja justificativa formal, considerar notificar a instância de controle, auditoria interna, reforçar político de acesso à operação. Olha o que ele já recomendou. Eu não estou analisando? Minha área não está analisando uma situação? E ele já fez uma análise, detectou um problema que foi reportado para a gente. Nós nos debruçamos sobre esse problema com uma análise exploratória de dados. Nós detectamos dois registros com problema, aprofundamos mais ainda, dando mais contexto para a IA, dizendo horário de atendimento, horário de expediente da fundação, da entidade. E olha como é que é interessante. Ele só encapsulou o problema de uma forma mais objetiva, mais clara. E ele já falou assim, ó, vou te recomendar algumas coisas aqui, de acordo com a situação. Você poderia aceitar? Não, mas aqui a gente vai aceitar. Você poderia melhorar? Vamos aceitar do jeito que ele está aqui. O que eu queria só que você prestasse atenção é o quê? Como que um pedido
ele vai desdobrando de uma certa forma que vai criando uma história, um contexto, e vocês vão entender que eu entendendo bem o processo, lembra lá atrás, princípio de se eu não tenho repertório, se eu não entendo o meu processo, se eu não sei o que tem que fazer, se eu não sei as regras, não adianta, a IA não vai fazer milagre, ela vai adivinhar para você. Agora, se eu tenho contexto, se eu tenho as regras, se eu entendo o meu processo de forma muito bem, aí eu consigo dar dados para ele que vão reforçar para mim as informações que ele vai me retornar. E aí, quando começa a IA a fazer toda a diferença? Tá vendo as recomendações? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. A partir das recomendações, olha como é que. Lembra que lá na frente eu detectei mais rápido o problema lá do Lucas? Só botei um filtro, achei. Mas e aí? Até eu detectar que foi o horário, aonde que eu chegar nesse nível de cognição, de conexão de dados? Mas aí o que que eu ia precisar? Aí eu ia precisar reportar. Será que eu ia ter essas mesmas recomendações? Será que eu ia imaginar sozinho? Muitas vezes eu estou afetado pelo problema. Quando a gente acha um erro, a gente tem uma sensação, às vezes, de preocupação, de medo, de como que eu vou falar isso para o meu chefe, de como que o meu colega que cometeu o erro vai aceitar isso. Então, eu estou muito afetado emocionalmente com aquele, dado problema. Mas aqui não, a IA não tem essa proximidade e ela vai fazer uma análise. E aí, olha como é que a IA começa a funcionar muito bem a partir de agora. Então, assim, a partir das recomendações, a partir das recomendações, elabore, é, elabore um e-mail para a área de contabilidade, reportando as nossas detecções, reportando os achados e questionando a gerência sobre os procedimentos em tese eh, não aderentes às políticas internas. Certo? Ou seja, e aí eu já vou. Você me deu recomendação, agora me gera para mim um e-mail para gerente de contabilidade. Tá? Manda na área de contabilidade dizer o que aconteceu. Nós, como bons técnicos, eu não vou acusando direto, eu vou entender o que está acontecendo. E aí eu estou usando a IA para fazer o quê? Para ela me dar, gerar um e-mail reportando o nosso achado e pedindo para ela fazer uma mensagem. E ainda vou colocar aqui, ó, não acuse, apenas reporte e aguarde as respostas. Tem uma questão em, em contabilidade forense, que são as perguntas, e auditoria também, que são as perguntas em branco e as perguntas em preto. As perguntas em branco, você faz uma pergunta que ela te dá a resposta sem você perguntar diretamente. A pergunta em negro, ela pergunta diretamente para a pessoa. Aqui eu quero só simplesmente que eu quero as respostas antes de tomar qualquer atitude, certo? Seja cortês, técnico e objetivo. Tudo bem? Lembra que eu comecei com dado? Eu já estou aqui fazendo o quê? Dentro desse contexto, criando um e-mail. Um e-mail. Olha só. Gerente de contabilidade. Espero que essa mensagem encontre bem. Isso aqui sempre coloca, isso aqui eu sempre tiro. Mas o GPT insiste em colocar essa situação. No âmbito de uma análise exploratória de dados,
realizada sobre a base de despesas da Fundação. Identificamos um registro pontual que destoa dos padrões operacionais usualmente adotados, conforme descrito abaixo. Usuário Lucas Silva. Ação, ele fez um registro manual no dia 11 do 4 às 22h35. Observação, o lançamento foi efetuado manualmente, fora do padrão, porque era para ser um lançamento automatizado, com esse registro, fora do horário regular do expediente, 9 às 2 horas, conforme a diretriz interna. Olha como é que ele já está, tudo aquilo que eu coloquei para ele, ele já está trazendo no e-mail. Gostaríamos de compreender o melhor contexto desse registro, especialmente no que tange à natureza daquele registro manual, a autorização para o lançamento fora do horário institucional e eventual necessidade de ajustes nos procedimentos ou sistema de controle. Reforçamos que nenhuma medida foi tomada até o momento. Nosso objetivo é apenas reportar o achado e aguardar as devidas orientações ou esclarecimentos por parte desta gerência. Agradecemos desde já, blá blá blá, e ele fez o e-mail, tá bom? Olha só. E aí, digamos que a resposta, vamos lá, a resposta. A gerente de contabilidade vai ter que responder essas três questões aqui, ó. Certo? Então ela vai, vamos botar aqui só para ficar mais fácil. Aí eu coloco aqui em cima e coloco aqui, ó. Respostas da gerência de contabilidade. Natureza da afinidade. Aí, resposta. Resposta. A, o conjunto de contas, o conjunto de contas reportados não podem sofrer, sofrer é, lançamentos manuais sem autorização conforme normativos ativos, ativos internos. Ou seja, o gerente de contabilidade está respondendo isso, tá? Desculpei o texto, porque eu estou com um teclado aqui que não é o meu teclado normal, então está muito errado, tá? Mas, enfim, relevem. Autorização de lançamento do valor adicional, ou seja, não. É o gerente respondendo. Os colaboradores da GConte não podem trabalhar fora do horário de trabalho, nem quando estão em home office. Beleza? Isso é a gente respondendo. E aí, olha que interessante. A eventual necessidade de ajuste do procedimento do sistema de controle é, é, os sistemas de controle da GConte serão atualizados para que a situação não se repita. Ou seja, o gerente, ele também não autorizou, o gerente disse que não pode ter lançamento manual, e o gerente está falando o seguinte: olha, eu vou mudar aqui as minhas diretrizes, porque essa situação não pode se repetir. Eu não posso estar em casa lá recebendo e o meu colaborador, 11, 10 horas da noite quase, fazendo lançamento no sistema. Não existe autorização para isso, tá? Então, olha só, eu mandei para ele a resposta. Com base nas respostas, segue a sugestão para a gerência. Ó, agradeço pela pronta resposta e pelos agradecimentos prestados. Registramos as seguintes informações fornecidas por essa gerência. Então, ó, ele está confirmando. Confirmamos que o conjunto de contas reportadas não deve ser financiamentos manuais, salvo mediante autorização expressa, conforme normativos internos da Fundação. Quanto ao horário da execução,
Foi reiterado que colaboradores da GECONT não estão autorizados a realizar atividades fora do expediente, ainda que em regime de home office. E quanto à mitigação futura, tomamos ciência de que os sistemas de controle de GECONT serão atualizados com vistas a impedir a repetição desse cenário. Com isso, consideramos o tema adequadamente esclarecido nesse momento e nos colocamos à disposição para qualquer apoio complementar, tá? Então, você falou, ó, confirmou, e aí, a partir da resposta do gerente de contabilidade, elabore uma nota técnica reportando todo o assunto até agora. Seja criterioso, técnico, atento, restrito aos fatos. Ou seja, eu quero que você se restrinja aos fatos ali reportados. É, e conclua com a necessidade de um processo administrativo de apuração de responsabilidade. Pronto. Cara, eu detectei um lançamento de um funcionário fora do horário de trabalho, num local que a gente não podia fazer lançamento manual, e, e o gerente disse que não podia ter feito isso. Ou seja, eu fiz uma nota técnica e apresentei. E aqui, ó, ele até coloca o nome da Funpresp, tá? Não tem nada a ver com a Funpresp, essa história que ela foi montada, é só para vocês entenderem. Mas aqui, ó, ele contextualizando aqui, ó, no curso da análise, ele contextualiza a aba de despesa do arquivo X, análise busca segundo critérios técnicos, usuário de auditoria e integridade, buscar identificar utilitários numéricos, foi o que a gente fez, avaliar a conformidade com as políticas internas, mapear lançamentos fora do padrão. Ele detecta o achado técnico. Esse lançamento é adotado em 99,4% dos registros base, ou seja, ele já dá um dado estatística. E já fala que foi fora do expediente. Resposta da gerência, então ele já inclui a resposta da gerência aqui dentro. Se você vai criando esse universo, ele já vai trazendo tudo. Conclusão: existe uma violação objetiva de normas internas. O lançamento foi executado fora da laje institucional, contrariando diretrizes. A ocorrência foi pessoal e isolada. A própria DEC reconhece o desvio e se comprometeu com as correções. Dessa forma, recomenda-se a instauração de processo administrativo de apuração de responsabilidade nos termos da política de integridade da Fundação e demais normativos correlatos. Se você ainda colocar os normativos aqui dentro, pedir para ele ler, ele vai trazer o trecho do normativo. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não vai ficar muito complicado. Mas tudo que você colocar para ele como substrato objetivo, ele vai usar. Então, ele quer abrir um processo para esclarecer a motivação eventual, apurar se houve conduta intencional e registrar formalmente o caso para eventuais sanções, orientações. Beleza. Abri uma nota técnica dizendo que meu achado, a resposta da contabilidade, minha situação é essa. Foi o seguinte, vamos fazer uma oitiva com o funcionário. Como que eu vou fazer essa oitiva com o funcionário? Vocês imaginaram? Vamos perguntar para ele. Elabore um roteiro de oitiva para ser aplicado com o funcionário para colher suas eh, sua sua história, colher colher seu depoimento. Enter. Lembra, eu comecei procurando uma diferença? Agora eu já estou criando um modelo para o RH criar uma oitiva. Ou seja, quais perguntas nesse contexto que eu tenho que fazer para esse cara? Ah, coloquei aqui, ó, os dados, inserir, cargo, oitiva, abertura.
Seu Lucas, o ativo está sendo conduzido no âmbito do processo de apuração interna de conformidade. Lançamento contábil manual resultado fora do padrão operacional estabelecido. Reforçamos que este é o momento para garantir seu direito de manifestação, conforme os princípios de ampla defesa do contraditório. Seu depoimento, isso aqui tudo já criou dentro desse contexto. E a identificação do formato, o senhor confirma que realizou no dia tal o lançamento? Ou seja, ela já está dando as perguntas na oitiva. O senhor confirma que realizou no dia 11 de abril de 23, às 22h31, o lançamento do sistema contábil da Fundação de Donação, registro manual? Poderia descrever, em seus termos, qual era a natureza do lançamento realizado? O senhor tinha ciência de que contas envolvidas no referido lançamento não podem ser movimentadas manualmente conforme os normativos internos? Sobre o horário, ele reforça. O senhor confirma que estava na atividade laboral às 10h35 daquele dia? Estava em home office? Houve algum tipo de autorização expressa? Porque você está confirmando os dados que você já tem do gerente. Você vai pegando agora a situação dele. O senhor recebeu orientações formais sobre os limites operacionais dos lançamentos contábeis manuais? Ou seja, ele está querendo validar o quê? Peraí, erro cometeu. Mas em que nível? Você está orientado? Você sabe que poderia o que não poderia? Você sabe que não poderia estar depois das 19 horas? Você sabe que não poderia fazer? Porque a gente está tentando entender qual de quem que é a responsabilidade daquilo. É do seu conhecimento a política institucional dos horários e tal, então ele está confirmando. Reflexão e encerramento. Algo que o senhor deseja complementar ou esclarecer sobre o ocorrido? Deseja apresentar alguma documentação ou evidência que ajude a contextualizar a situação naquele dia? Aí vamos imaginar o seguinte: o senhor Lucas informa. E quando cada informa que desconhece o lançamento, que sua, que naquele dia ele estava em um casamento, fato comprovado por fotos e convites de casamento, informando que saiu às 2h da manhã do dia seguinte, informa que tem conhecimento das regras e normativos sobre horários e de limites de limites de alçada para lançamentos manuais. Que mais aqui que ele informa? Ele, vamos dizer aqui que nas informações complementares, ele informa que sua é, senha é compartilhada com seu gerente e exige que todas as senhas fiquem em uma pasta controlada por ele. Certo? Olha que interessante a nuance que eu estou colocando aqui. Estou vendo, estou viajando. Ele fala, cara, não estava no lugar, não fiz esse lançamento, mas meu gerente deixa que todas as senhas fiquem numa pasta. Pronto. Dou um enter aqui e mando ele contextualizar isso. Com base no depoimento, segue a minuta do termo da oitiva, e aí ele já cria a oitiva já, ó. A oitiva tem como objetivo de esclarecer os fatos daquele registro. Declarações do colaborador, desconhecimento do lançamento, comprovação de ausência, ou seja, ele comprovou que não estava lá, ele conhece as regras e ele informou que a senha é de em caráter complementar, que as senhas são compartilhadas e guardadas em um lugar. Encaminhamento. Considerar as declarações do cobrador, recomenda-se que seja preservada a integridade do depoimento no processo administrativo, seja ouvido o gerente imediato mencionado e demais servidores eventualmente relacionados à gestão de credenciais, ou seja,
todo mundo da área, porque tem uma pasta com as senhas, seja avaliada com urgência a existência de falhas no controle de segurança e segregação no acesso a sistemas corporativos com vista à mitigação de riscos operacionais. E aí, senhores, vamos imaginar detectado no final da é, dete- é, gere. Aí eu vou fazer só mais uma aqui para vocês entenderem. Gere uma oitiva com o gerente imediato para apuração dos fatos relatados pelo senhor Lucas. Eu comecei com um dado que eu encontrei numa planilha errado, tá bom? Olha onde eu já tô. Já visualizei o quê? Peraí, tem caroço nesse angu aqui. Tem alguma coisa errada. E aí eu já estou criando a oitiva dele aqui, ó. Identificação do lançamento, o senhor pode confirmar o uso de credenciais. E aí, o que que a gente detectou? Foi detectado que o gerente utilizou a senha do senhor Lucas para um ajuste manual em uma determinada conta que o gerente, de forma é, é, ativa, de forma culposa, cometeu um erro em meses anteriores, munido da senha do colega do subordinado, fez o lançamento de ajuste, mas sem contemplar todos os impactos operacionais, gerando a diferença original que desencadeou esse processo. Olha que plot twist, né? Plot twist aí. A gente achava que o seu Lucas tinha feito uma coisa errada e a gente detectou o quê? Dentro desse processo, um problema muito maior, muito mais complicado. Então, às vezes, o problema não é o tamanho não é o valor do lançamento, o valor da diferença, mas a história que está por trás dele, tá? E aí, depois de tudo, nós detectamos que o gerente, sim, com base nas evidências, o termo de oitiva, né? Ele vai gerar um termo de oitiva aqui, que você pode, dentro do seu contexto, então, tomando cuidado aí com os dados. A gente trabalha aqui no ambiente de teste, mas com os dados sigilosos, os dados. Então, eu sugiro, sempre que você for fazer uma questão dessa, você mudar o nome, anonimizar, colocar dados diferentes, entidades diferentes, e depois você joga para o Word aquilo que foi mais importante, você vai e adapta isso no Word, no documento. Não coloca isso no chat GPT, porque você pode correr um risco aí de segurança muito forte, tá? E aí ele colocou aqui a oitiva do gerente, declaração, culposo e encaminhamento. Considerando a gravidade dos fatos reconhecidos, seu potencial de impacto nos controles internos, recomendo que seja o segmento formal do processo administrativo de apuração de responsabilidade. O caso seja remetido para a área de governança e segurança da informação e a fundação reforce. Ou seja, uma diferença, senhores. Olha a quantidade de documentos que eu gerei. E aqui, ó, eu vou gerar só para a gente encerrar essa parte. Gere um, uma eu quero que ele gere um relatório completo, desde o início do tema, para fundamentar o processo de demissão do gerente. Seja claro,
direcionado pelos fatos e dados, é, objetivo e conclua para a recomendação de demissão. Fundamente a demissão com a legislação trabalhista vigente. Até que o erro de português eu mandei isso aqui. Olha só. Gente, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que talvez eu ache a diferença mais rápido. Vocês viram? A, eu mostrei lá a planilha no Excel, eu coloquei o filtro e daqui a pouco o Excel veio e me deu a linha que estava com diferença. E eu poderia ali analisar, ver que é um valor pequeno ou não ter toda a perspectiva sobre aquela linha diferente do padrão estabelecido naquele conjunto de dados. Só que, a partir do momento que eu trabalho toda essa história dentro do chat GPT, o que que acontece aqui nessa história toda? Eu fundamento uma série de desdobramentos. É como se essa pessoa, esse contexto aqui, a partir de uma diferença de uma linha, de uma pessoa que não deveria ter acessado o sistema num horário, porque eu conheço os meus procedimentos internos. Eu gero documentos, gero notas técnicas, gero relatórios, gero um parecer, gero uma análise baseada em dados, gero uma oitiva de tréplica. Inserindo a resposta das oitivas, eu gero um processo disciplinar recomendando a demissão. Olha só, eu tenho aqui todos os dados, a apuração de fatos, o que que eu perguntei, as infrações que foram cometidas e se eu tivesse os normativos internos aqui, como aqui é só uma simulação, e inserisse esses normativos, ele ia citar os normativos, como eu já disse, colocar tudo de forma bem detalhada e formalizar um processo. Senhores, senhoras, baseado aqui com a conclusão, a prática do gerente constitui dolosa ou culposa que compromete diretamente a confiança institucional. Não se trata de uma falha técnica isolada, mas de conduta reiterada e incompatível. E aí, lembra que eu botei para fundamentar com a CLT? Então, é rescisão do contrato de trabalho do gerente imediato de acordo por justa causa, que ele até recomendou por justa causa. E aí você tem que analisar também, não é só a recomendação dele, você está no controle. Uma justificativa por justa causa, ela é muito pesada, e ela é muito fácil de ser destruída na justiça, então eu posso optar por não ser por justa causa, e eu poderia chegar aqui e colocar GPT, fundamente essa demissão para que não seja por justa causa. Ah, eu quero mandar esse cara embora, e eu quero indenizar aviso, eu não quero ter problema com ele, eu quero gerar um aviso para a área de TI para bloquear o acesso dele imediatamente. Tudo a partir de uma linha que eu detectei um problema. Agora, eu te pergunto, eu mostrei aqui para vocês que a partir de um problema pontual, eu derivei uma série de consequências dentro de um mesmo contexto. E você vai falar, Sérgio, mas eu termino o Excel mais rápido. Eu vou falar assim, você pode terminar o Excel mais rápido, mas eu duvido que você teria esse nível de criação de documentos na velocidade, na conexão, na profundidade que nós fizemos aqui. E olha, a gente não está mais do que 40 minutos fazendo isso. Um trabalho que, se eu fosse começar do zero, tentar imaginar, pegar um modelo, colocar no formato, eu poderia demorar dias para fazer. Um dos princípios da IA é que ela vem trazer para a gente agilidade, velocidade.
e qualidade no nosso trabalho. Qualidade no nosso trabalho. Nesses 4 encontros, foi isso que eu queria mostrar para vocês, que é muito mais, que é muito mais do que simplesmente você aprender a fazer uma ferramenta, usar o chat GPT. Você sabe usar o navegador da internet, você sabe usar o Word, sabe usar o Excel, você vai saber usar inteligência artificial. Mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? Eu acabei de mostrar para você que talvez no Excel seja mais rápido, mas eu duvido que você consiga fazer o tanto de coisa que nós fizemos aqui a partir daquele filtro no Excel, a partir daquele localizar no Word, a partir daquela pesquisa no Google. Não estou dizendo que essas outras ferramentas elas são ruins, muito pelo contrário, elas agilizam e agilizam muito a vida da gente. Mas a IA, ela veio expandir o meu conhecimento, expandir a minha capacidade. Isso aqui foi só uma linha, um exemplo pequeno da capacidade, do poder que você tem em suas mãos a partir do momento que você vira a chave da IA na sua cabeça. A IA aqui não é inteligência artificial, é inteligência ampliada. É a possibilidade de você fazer muito mais com menos recursos, muito mais rápido, muito mais completo, muito mais conecto, muito mais claro, didático e numa qualidade que você sozinho talvez não conseguiria. Reforçando que você está no controle sempre. É o seu repertório, é o que você sabe, é o que você conhece que vai fazer diferença na entrega que a IA vai te dar. Ela é simplesmente um mega funcionário, super inteligente, que leu toda a internet, mas ela não adivinha o que está na sua cabeça. Eu quero agradecer a turma 2 por essa caminhada. Nós vamos ter o nosso encontro pessoal para revisitar essa aula, discutir, tirar dúvidas, refazer alguma coisa que vocês não entenderam. Mas desde já eu quero agradecer vocês pela confiança e dizer que eu estou estudando uma forma da gente continuar caminhando junto. Eu espero que vocês continuem comigo. Muito obrigado, que essa aula tenha sido uma aula boa para vocês. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, para a gente tirar, para a gente conversar, trocar ideia, chorar junto. É, é um prazer estar com vocês e sempre vai ser um prazer estar com vocês. Então, forte abraço e até o nosso encontro pessoal. Um abraço.